Você paga por uma experiência radical, entra numa fila, vê outras pessoas pulando, confia nos instrutores, confia no equipamento, confia que alguém sabe exatamente o que está fazendo. Mas então você percebe em poucos segundos que uma única coisa que separava a diversão da tragédia simplesmente ficou no chão. E provavelmente você deve saber que eu estou falando da Maria Eduarda, uma jovem de 21 anos que foi lançada de uma ponte de aproximadamente 40 metros sem estar presa à corda que deveria sustentá-la durante uma atividade de rope jump na chamada Ponte do Esqueleto em Limeira, interior de São Paulo. Mas essa história não começa no momento do salto, ela começa antes. Começa com uma promessa de aventura, na propaganda de adrenalina, na ideia vendida nas redes sociais de que ali você viveria algo inesquecível. E viveu, só que da pior forma possível, infelizmente. No sábado pela manhã, Maria Eduarda chegou ao local para participar de uma atividade que parecia uma mistura de coragem, diversão e conteúdo para postar nas redes, o rope jump. O rope jump é diferente do bungee jump porque, em vez de usar uma corda elástica que faz a pessoa subir e descer, ele usa uma corda de baixa elasticidade, criando um movimento de pêndulo. Ou seja, é uma prática de alto risco que exige técnica, checagem e responsabilidade absoluta. E aí está o ponto central desse caso. Uma atividade onde não pode existir improviso. Parece que o improviso tomou conta da situação. Uma testemunha que estava no local contou que havia desorganização desde o início. Um grupo com muitas pessoas, atraso nos horários, controle confuso e uma fila que não parecia andar como deveria. A testemunha afirma que seu salto estava marcado para as 9h30, mas recebeu a ficha número 46, enquanto Maria Eduarda teria recebido a ficha número 15. Para ele, aquilo mostrava que a equipe estava tentando acelerar tudo. E essa palavra, acelerar, talvez seja uma das chaves para entender o comportamento dos envolvidos nesse caso. Quando uma empresa vende uma experiência radical, ela não está vendendo só emoção, ela está vendendo confiança. O cliente não é especialista em cordas, em nó, em ancoragem, checagem dupla, cálculo de queda ou procedimento de emergência. O cliente paga justamente porque acredita que alguém ali domina tudo isso. E o problema começa quando a empresa passa a enxergar cada pessoa que estava ali como só mais um salto, mais um vídeo, mais R$180 na conta. E havia dezenas de pessoas aguardando, num lucro aproximado de R$15 mil só naquele dia. A testemunha também mencionou uma preocupação da equipe com vídeos, visualizações e viralização, citando orientações sobre como tornar os registros mais impactantes para aumentar o alcance das postagens. E aqui entra uma análise comportamental que precisa ser lembrada. Em situações de alto risco, existem dois tipos de mentalidade. A primeira é a mentalidade de segurança, onde tudo para, tudo é conferido, ninguém tem pressa, ninguém salta se uma única dúvida existir. E a segunda é a mentalidade de produção. Aqui a fila é grande, o público está esperando, o dinheiro está entrando, o conteúdo precisa render, o evento precisa continuar. E quando a mentalidade de produção domina a atividade, a segurança vira obstáculo. A tragédia deixa de ser uma possibilidade distante e passa a ser uma questão de tempo. E o mais chocante é que, segundo os relatos publicados, os próprios envolvidos não souberam explicar quem devia aprender a corda, quem devia conferir por que a checagem falhou. A investigadora Andrea Levy declarou que os instrutores não se lembravam se esqueceram de prender quem deveria fazer isso ou quem falhou na conferência. Mas o fato é que as cordas não estavam presas a Maria Eduarda. Isso revela um colapso básico de responsabilidade. Numa operação séria, principalmente no esporte de aventura, as funções não podem ser mais ou menos. Não pode ser às vezes um coloca, às vezes o outro confere. Tem que haver protocolo, nome, responsabilidade, confirmação verbal, checagem cruzada, pausa antes do salto, porque ali não existe margem para foi mal, era para eu ter feito e eu esqueci. Não existe isso em esporte de risco. E depois da queda, a reação da equipe também virou alvo de questionamentos. Testemunhas afirmaram que as pessoas no local entraram em desespero, ligaram para o resgate, para a polícia, e enquanto os integrantes da equipe teriam se preocupado com outra coisa, teriam se preocupado em recolher equipamento, tirar a identificação e fugir pela mata, mesmo sendo capturados depois. Também foi citado que câmeras usadas na atividade não teriam sido encontradas depois.
Esse comportamento, se confirmado pelas investigações, mostra o seguinte: quando o foco imediato após uma tragédia é preservar o equipamento, a imagem ou evitar identificação, isso sugere uma tentativa de autoproteção que está acima da empatia. Não é só uma falha técnica, é uma falha moral. Maria Eduarda não era um número na fila, não era um conteúdo para viralizar, não era só um salto a mais no caixa do dia. Era uma jovem de 21 anos, profissional ligada à área de educação física, que compartilhava nas redes uma vida ligada ao movimento, à natureza e ao bem-estar, que deixou uma mãe em pedaços. E pouco antes da tragédia, ela publicou imagens do local e escreveu em tom de brincadeira: "Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte?" Essa frase, depois do que aconteceu, virou quase uma pergunta coletiva. E realmente, quem deixou, quem fiscalizou, quem conferiu e quem ganhou dinheiro com o que aconteceu? A empresa ou o grupo responsável, segundo as reportagens, não teria regulamentação nem autorização formal para operar naquele local. E o caso reacendeu o debate sobre atividade de aventura realizada por grupos informais em locais abandonados ou de acesso livre, sem fiscalização suficiente e com forte apelo nas redes sociais. E é impossível não falar também sobre a ganância. E a ganância, nesse caso, ela veio disfarçada de pressa, veio disfarçada de vídeo bonito, de vai dar certo, a gente sempre fez assim. E a ganância é perigosa justamente porque ela normaliza o risco. Ela transforma absurdo em rotina. E quando todo mundo se acostuma com o improviso, o erro fatal parece impossível até acontecer. E o caso da Maria Eduarda não é só sobre um salto, é sobre uma juventude que foi interrompida e de empresa que vende emoção sem segurança. E é também sobre redes sociais que premiam o impacto visual enquanto escondem os bastidores perigosos de certas experiências. No fim, fica uma pergunta incômoda: quantas tragédias ainda vai ter que acontecer antes de entendermos que, quando há pressa, lucro e falta de protocolo numa atividade de risco, o perigo não é surpresa, ele é consequência.